Seguimos para a nossa lição de número 9 desse terceiro trimestre de 2024. Estamos aí caminhando para o final já desse terceiro trimestre. E na lição de número 9, que será abordada no próximo domingo, dia 1º de setembro, nós trataremos da seguinte temática: a conspiração de Amã contra os judeus. O nosso textuário está registrado no capítulo 10 e versículo 22 de Mateus. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos que esse versículo ele abrange todos os tempos. Desde que Jesus falou essas palavras. Isso já acontecia antes, mas também continua acontecendo e acontece até os dias de hoje. O fato é que odiados de todos seremos se nós professarmos a nossa fé. Jesus está dizendo aos seus discípulos que não importa o momento, não importa quando, o certo é que aqueles que professam a sua fé em Jesus, que seguem Ele como seu Salvador, como seu Senhor, esses serão odiados de todos. Agora eu te faço uma pergunta. Alguma vez você já foi odiado por alguém por declarar a sua fé? Alguma vez você já foi deixado de lado, discriminado? Alguma vez você já passou por alguma situação simplesmente pelo fato de você declarar a sua fé? Que você é um seguidor de Jesus? Que você é um cristão? Que você é um discípulo de Jesus? Conta aí, deixa aí nos comentários. A nossa verdade prática, ela também é muito importante na lição de hoje. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Veja a importância dessa verdade prática aqui. A nossa fidelidade a Deus, ela pode estar em crise diante somente de uma questão: posicionamento. Como nós temos se posicionado no mundo em que nós vivemos, diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Qual é a nossa posição, por exemplo, sobre o aborto? Qual é a nossa posição sobre as drogas? Você já percebeu que existem leis que estão sendo feitas, criadas e prestes a ser aprovadas para matar uma vida? Por exemplo, no caso do aborto. Qual o seu posicionamento sobre isso? Você já cobrou aquela pessoa que vem normalmente de 4 em 4 anos, aparece para pedir o seu apoio? Você já cobrou essa pessoa sobre isso? Nos nossos dias, isso está acontecendo. E se nós não se posicionar, tem muita gente que não se envolve com política. Esse assunto é muito polêmico. Porém, a nossa questão não é a política. A nossa questão é que, através da política, leis estão sendo criadas para destruir vidas dentro do útero da sua mãe. Essa é a questão. E qual o nosso posicionamento diante disso? A verdade prática, ela traz para nós uma questão importantíssima que não deve ser deixada aí de lado na nossa lição de número 9, porque muitas pessoas estão em crise. Muitas pessoas aceitam até uma maneira de viver melhor para ter uma vida mais fácil, uma vida mais boa, mais confortável. E por isso muitas pessoas estão em crise, porque estão trocando a sua fidelidade por um momento, por um conforto e por aí vai. Por isso, essa verdade prática ela é muito importante, tá? Muito importante, e você deve trazer aqui na aula uma aplicação para os dias de hoje. Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, ele vai escrever lá no capítulo 4. E ele vai dizer lá que aqueles que são amigos do mundo, eles se tornam inimigos de Deus. Quando nós somos agradáveis ao mundo, e quando nós falamos aqui mundo, é o sistema, esse sistema que está dominando o mundo, esse sistema que quer calar,
esse sistema que quer oprimir, esse sistema que quer impedir as pessoas de declararem a sua fé, esse sistema é o mundo. O mundo aqui que nós estamos comentando, tá? Então, perceba que quando nós fazemos parte desse mundo, desse sistema, quando nós deixamos os nossos princípios de lado, nós estamos indo de acordo com o mundo, se tornando agradáveis ao mundo. E isso é o que está afetando a vida espiritual de muitas pessoas. A vida espiritual de tantos e tantos irmãos aí que acabam sucumbindo ao sistema. É o desejo desenfreado por algo que acaba fazendo com que muitos hoje possam estar em crise na sua fidelidade com Deus. É importante levar os seus alunos à reflexão desse versículo onde Tiago fala sobre a inimizade com Deus e a amizade com o mundo. Seguimos para os nossos objetivos dessa lição. O primeiro objetivo da nossa lição é explicar o plano odioso de Amã. O segundo objetivo é destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. O terceiro objetivo da lição é apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Nós vamos ver aqui então, dentro desta lição, nos 3 tópicos que serão abordados sobre esses objetivos específicos que devem orientar e guiar a nossa aula na lição de número 9. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o plano odioso de Amã. Aqui nós temos que levantar a questão de como isso aconteceu, por que Amã decidiu exterminar o povo judeu, e nós precisamos lembrar que são 3 personagens principais aqui: o rei, Amã, o ministro do rei, e também Mardoqueu. Em primeiro lugar, é interessante lembrar que Amã ele foi conduzido a essa ideia de extermínio, de acabar com o povo, através de algumas pessoas que estavam também nesse contexto. E os personagens que vão adentrar nessa história são pessoas que conviviam com Mardoqueu. Nós vemos ali que pessoas perguntavam para Mardoqueu por que é que ele não se prostrava diante de Amã. E Mardoqueu simplesmente vai responder: olha, eu não me prostro porque eu sou judeu. É isso, esse simples fato. E essas pessoas que ouviram isso da boca de Mardoqueu, elas foram fazer o quê? Levar isso para o primeiro-ministro, Amã. E dentro dessa história, dessa conversa aí, nós sabemos que essas pessoas que foram levar até o ministro, não é porque elas estavam preocupadas com a questão das ordens do rei. Não. Essas pessoas estavam mesmo querendo fazer com que Mardoqueu se prostrasse diante de Amã. E essas pessoas estavam interessadas, como diz a lição aqui, em jogar lenha na fogueira. Jogar lenha na fogueira porque eles queriam ver mesmo, como diz o ditado popular hoje, o circo pegar fogo. Quantas situações nos dias de hoje acontecem assim, né? Quantas pessoas que professam a sua fé, assim como Mardoqueu, que têm convicção, princípios a seguir, que mesmo se posicionando, pessoas ao seu redor acabam fazendo a mesma coisa que essas pessoas que estavam ali. Pessoas que começam a perseguir, a se incomodar. As pessoas começam, diante daquilo que você carrega, aquilo que você acredita. No caso do cristianismo hoje, muitos cristãos que se posicionam hoje e professam a sua fé em Jesus acabam incomodando as pessoas ao seu redor. Isso acontece em todos os ambientes. Isso acontece no trabalho, isso acontece na escola, isso acontece na faculdade, isso acontece na nossa vida social. Quantas pessoas deixaram de nos visitar? Quantas pessoas deixaram a nossa amizade?
Outras pessoas deixaram de lado a questão do convívio, muitas vezes pelo simples fato de você se posicionar dizendo que é um cristão. É ou não é assim? Deixa aqui o seu comentário. Diga para mim aí, você já foi deixado de lado por professar a sua fé? Você já foi perseguido, incomodado por professar a sua fé? Isso é o que aconteceu com Mardoqueu. E a história que nós vamos ver que Amã, ele não se contentou com isso. E ele ficou cegamente decidido a destruir Mardoqueu. E o pior não é só isso. O pior é que ele planejou não só destruir Mardoqueu, mas também todo o povo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Um homem não se prostrou diante do ministro pela sua fé. E esse ministro, Amã, ele vai interpretar isso como uma desonra. E que não só Amã, não só Mardoqueu, melhor dizendo, estava fazendo isso, mas todo o povo espalhado por toda a província, toda a região, e até mesmo aqueles que estavam em Jerusalém. Esse decreto, esse desejo de exterminar o povo judeu naquela época, que nasceu no coração de Amã, ele reflete um autoritarismo. Quando uma pessoa está ali diante de um cargo de poder, tem poder em suas mãos e acaba tendo um desejo próprio. E esse desejo, no caso de Amã, um desejo muito particular, que não seguia princípio nenhum. Pois quem vai, em sã consciência, vai planejar matar uma nação, um povo? É isso que nós vemos aqui. E, em terceiro lugar, é interessante aqui notar também que o rei Artaxerxes, ele não teve muita noção naquilo que estava acontecendo, porque ele simplesmente vai trazer uma questão ali que nos deixa a pensar e a refletir. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. E no versículo 9, olha a ideia de Amã. Olha o plano que ele vai traçar aqui. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. E no versículo 10, nós vemos aqui a questão da responsabilidade do rei. E tudo aquilo que ele tinha em mãos para fazer e não fez. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. Olha só o que revela o versículo 10. Um rei que não tinha noção nenhuma, que não se importou nem um pouco com um povo numeroso, um povo grande, um povo que entre eles ali tinha homens, mulheres, velhos, crianças, famílias, tudo isso o rei decretou, o rei permitiu, entregando o seu anel para carimbar as ordens. Amã ficou autorizado pelo rei a destruir famílias inteiras e através de um plano maligno e terrível em um contexto em que as pessoas nem imaginavam, nem sabiam o que estava acontecendo lá dentro do palácio. Veja que Assuero mostrou-se facilmente manipulável, porque ele foi levado a um pensamento: poxa, é um povo que não me obedece, e ainda tem a questão dos custos. Para mim vai ser bom, porque vai ter um retorno. E um rei ímpio, um rei que não tem noção do que faz e não segue princípios nenhum, ele certamente
achou muito bom a ideia de Amã. Sabe aquela frase bem conhecida que diz assim: política e religião não se discute? Então, essa frase é usada por pessoas que não se posicionam diante da sua fé e diante das suas crenças. Política hoje é questão de leis que tratam do futuro das pessoas. Hoje existe leis que estão sendo criadas, como a lei do aborto, que é para matar vidas. Pessoas que estão hoje desligadas, que estão hoje desapercebidas com isso, que não querem se envolver com questões políticas, e cada um tem a sua opinião. Isso é algo bem polêmico, mas é algo muito sério, porque nós estamos falando aqui, nesse primeiro tópico, de um ministro que teve autoridade para matar pessoas, para dar ordem para matar pessoas. Nós podemos trazer aqui alguns pensamentos sobre esse contexto. Nós vimos que Mardoqueu, se posicionando pelos seus princípios, pela sua crença, incomodou as pessoas e incomodou aqueles que tinham o poder. No caso, Amã, ele foi oportunista ali com a sua autoridade, e também o rei foi irresponsável em não saber, não perguntar quem que era o povo que iria ser aniquilado. Trazendo isso para os nossos dias, nós temos que ficar espertos e se posicionar com as questões que envolvem a política. Apesar de muitas pessoas nos dias de hoje falarem que política e religião não se discute, é interessante nós lembrar que na política, através dos deputados, através dos senadores aqui no Brasil, que as leis são aprovadas. E lei é lei. Se a lei for aprovada, o aborto, as drogas, por exemplo, é aprovado. E pronto, está legalizado. Então veja bem, que é muito importante trazer isso para os nossos dias, e esse primeiro tópico ele pode gerar aí uma questão polêmica, né? O cristão e a política. No Brasil hoje nós temos vários exemplos políticos que foram aí instituídos, né? E acabaram se desviando, acabaram se corrompendo pelo poder, pelo desejo de ter mais. Então, assim, as leis, muitas vezes, elas direcionam o rumo da nação. E como, nos dias de hoje, as leis estão sendo feitas? Por quem? Quais são as pessoas que estão lá? Essa pergunta é muito importante para uma reflexão dentro desse primeiro tópico. Coloca aqui no comentário também o que você acha sobre isso. Política não se discute? O cristão não deve se envolver com política? É um tema bem importante aí para nós nesse primeiro tópico. O segundo tópico da nossa lição, ele é marcado pela tristeza de Mardoqueu e a dor dos judeus e de Esther também. Nesse segundo tópico, o que vai ser abordado aqui é a questão do contexto depois que as ordens do rei começaram a chegar nas províncias. Porque nós temos que concordar em uma coisa: notícia ruim chega rápido. Notícia ruim se espalha fácil. E nesse caso aqui, as ordens foram chegando através de cartas, e também na capital, Suzã. E eu fico aqui imaginando e pensando como aquele povo recebeu a notícia que iria ser destruído, exterminado. Imagine você dentro desse contexto. No caso, a sua esposa, seus filhos, ou você, o seu pai, a sua mãe, seu avô, a sua avó, a sua família recebeu uma carta do governo, e essa carta está escrito que vocês seriam exterminados, todos, crianças, os mais velhos, todos, exterminados. Qual seria a tua reação? O que você faria se recebesse essa notícia
de que a sua família e você seriam exterminados. Mardoqueu, ele vai tomar uma atitude aqui. Está registrado no capítulo 4, versículo 1. E diz: quando Mardoqueu soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade, chorando e gritando. Veja que Mardoqueu, ele expressa essa dor, essa tristeza de receber essa notícia, colocando ali o pano de saco, cinza sobre a cabeça, que era uma atitude ali de quem estava em profunda tristeza. E nós vamos ver que dentro desse contexto, conforme as cartas iam se espalhando, conforme a mensagem ia sendo entregue, as pessoas iam lendo, e você pode imaginar aqui, trazer dentro da sua aula, essa realidade, porque nós temos que tentar imaginar como é receber uma carta dizendo que nós seremos exterminados. É a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Imagine você no lugar daquelas pessoas, dos judeus. Porque o fato de Amã não se dar com Mardoqueu não significava que na província inteira o povo judeu não se dava com as outras pessoas. Mas o fato é que eles tinham princípios, esses princípios não seriam quebrados. Eles não se prostrariam diante de um sistema corrompido. Eles não se prostrariam diante de um sistema que não tem princípios. E princípios que levam a pessoa a ter uma vida digna. Porque Deus abomina a violência. E se nós formos ver, no contexto ali de Noé, a referência do capítulo 6, versículo 11, nós vamos ver que o povo, antes do dilúvio, foi a mesma situação. Existia ali muita violência. Eles faziam o que eles queriam, o que eles bem entendiam. Noé sofreu no seu tempo porque também a violência era algo real naqueles dias. Deus guardou Noé e sua família daqueles dias. Dentro do contexto do Antigo Testamento, nós vamos ver muitas vezes Deus livrando o seu povo. E mais uma vez aqui dentro desse contexto, nós vamos ver que o povo estava, mais uma vez, na mira de pessoas ímpias e que o plano era exterminá-los. Então essa notícia chegou e o que o povo fez foi clamar, foi gemer, foi chorar, foi jejuar, foi fazer o que tinha que ser feito. Porque quem pode livrar um povo inteiro, uma nação inteira, de ser exterminada? Quem pode livrar, senão o próprio Criador, o próprio Deus, aquele que é dono do seu povo? Nesse contexto, a pergunta que surge é por que muitas vezes nós temos que experimentar crises para que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, como está lá em Isaías 55:6. Amã e o rei, depois desse decreto, depois dessa confusão das cartas serem enviadas, eles simplesmente se assentaram e foram se embriagar, foram beber, foram curtir aquele momento em que para eles era algo normal. A perseguição de um povo, o extermínio de um povo, para Amã e o rei era algo normal. Pelo simples fato de eles não concordarem com a posição e com os princípios que Amã, o ministro, seguia. Veja que situação que o povo se colocou por se posicionar. E aqui nós temos que ter uma questão a ser levantada. Hoje, nos nossos dias, quem se posicionar, quem ficar de pé diante de situações como essa, decretos, leis, que vão contra os nossos princípios, quem se posicionar nos dias de hoje, se prepare,
porque a guerra que nós estamos vivendo nos dias de hoje, além de ser espiritual, ela está no âmbito político. E tem muito crente, muito cristão que está desatento ao que está acontecendo nos dias de hoje, na nossa política. Questão das leis que estão sendo criadas. Quantos países por aí é proibido uma Bíblia? É lei, é decreto. É proibido o culto. É lei, é decreto. É proibido professar a sua fé. É lei, é decreto. Quantos países ainda nós temos liberdade hoje? Ainda nós temos condições hoje de buscar a Deus, de entregar o nosso culto a Deus, de professar a nossa fé no país que nós vivemos ainda. Por isso, nós possamos aproveitar esse momento, que nós possamos ter esse pensamento de convicção do momento que nós estamos vivendo e de que nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento pode surgir aqui no Brasil uma lei que proíba a nossa fé, que proíba a nossa maneira de viver, que proíba, nós temos uma Bíblia, que proíba. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as leis hoje em dia estão sendo criadas aí para benefício de uns e para o mal de outros. Mas nós temos que ter a convicção de que isso vai acontecer. Jesus, ele deixou bem claro, o texto áureo nosso, ele deixa bem claro nas palavras de Jesus que seremos odiados de todos. Seremos odiados de todos, ok? Grava isso, deixa isso bem preparado aí para a sua aula, aprofunda esse assunto para que você possa trazer dentro desse segundo tópico uma visão do que está acontecendo nos dias de hoje, porque Paulo vai escrever a Timóteo, e hoje o que dominaria as pessoas nos últimos dias, os dias trabalhosos que Paulo fala, são o quê? Dia de pessoas que buscam o seu próprio interesse, pessoas que querem seguir os seus princípios, pessoas que não obedecem, pessoas que são avarentas, presunçosas, soberbas. É o que nós estamos vivendo hoje. E nós temos que estar atentos. Se posicione. Se posicione. Seja um cristão verdadeiro. Se posicione. Não permita que o sistema que estamos vivendo hoje sugue você. Sugue a sua fé. Oprima a sua fé. Não permita que isso aconteça. Se posicione. Vai custar? Vai. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Isso começa nas coisas pequenas. As coisinhas pequenininhas, como um suborno, um benefício. Sabe aquela frase, o jeitinho brasileiro? Então, começa por aí. É por aí que começa o declínio e uma crise de fidelidade entre o homem e Deus. Esse jeitinho brasileiro das coisas acontecerem, muitas vezes ele está aí refletindo a crise espiritual e a fidelidade do cristão com o seu Deus. Por isso, tome muito cuidado com essa questão. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição, e nesse último tópico será abordado o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Em primeiro lugar, o importante aqui é deixar bem esclarecido o que é esse antissemitismo, é uma palavra aí que tem surgido e sido cada vez mais frequente, e muitas pessoas não têm ideia do que é isso. Então, a lição aqui ela vai deixar clara que isso é uma obstinação, um ódio que as pessoas tentam acabar com outra nação e principalmente o povo judeu. A lição vai dizer que é a hostilidade sistemática contra o povo judeu. Nesse sentido, é importante deixar bem claro para os alunos e explicar sobre isso,
para que as pessoas aprendam mesmo e entendam que isso é algo que não agrada a Deus, algo que Deus não vai permitir para o seu povo, o povo judeu, e que os cristãos não devem seguir, né, essa linha aí de pensamento de muitos que estão aí nos dias de hoje, e principalmente autoridades. Tem muitas autoridades no nosso país, no Brasil hoje, que são a favor de grupos extremistas, como o Hamas, por exemplo, que quer destruir, né, Israel. Eles querem aniquilar o povo de Deus. Tá? Então é importante. E a lição ela vai trazer aqui nesse último tópico questões históricas. E essas questões históricas são divididas aqui em 3 faces, né, no aspecto da religião, o que aconteceu isso durante a história, o que aconteceu, tá? A lição vai tratar disso aqui, que é nada mais, nada menos que algumas questões que os judeus foram acusados, como a questão da peste negra, por exemplo, que a lição aqui traz em 1348, que os judeus foram acusados dessa peste ter se alastrado e destruído milhares de vidas na Europa. Como um povo pode ser acusado por algo que eles não têm controle? Veja que é uma forma aqui, né, eles tentarem destruir, acabar com a nação, com o povo judeu, apresentando ali uma questão que eles não tinham culpa, eles não podiam fazer nada. A peste negra, ela destruiu, ela acabou com milhares de vidas. E o povo judeu foi acusado de que eles eram os responsáveis por essa peste. Outro ponto que a lição vai tratar aqui é a questão histórica. Nós vamos ver que o catolicismo romano, ele aderiu a uma inquisição para converter aqueles que não eram a seguirem os seus preceitos, as suas regras, e aqueles que se colocavam contra, se posicionavam contra, eles eram perseguidos, torturados, mortos, queimados. Milhares de pessoas foram mortas no período da Inquisição ali. A lição vai trazer um período de 1536 aproximadamente, aonde o catolicismo romano ele queria impor às pessoas o que elas deviam crer, deviam seguir. Veja que dentro da religião isso aconteceu, tá? Dentro da história da igreja isso aconteceu. Vários pregadores desse período sombrio foram aniquilados, foram mortos, né? Eram considerados hereges, pessoas que foram assassinadas. Nós vemos aí Savonarola, John Hus, o livro Heróis da Fé vai apresentar aí vários nomes que foram perseguidos aí durante a história da igreja, né? Não especificamente dentro desse período, mas trazendo aí a história da igreja, você vai ver que isso aconteceu na questão, no campo, no aspecto da religião. E o segundo ponto vai falar sobre a nacionalidade. Então nós vamos ver que Adolf Hitler, ele não foi o primeiro a perseguir e a tentar exterminar os judeus. Não foi o primeiro. Os papas, eles foram os primeiros a fazerem isso, a tentarem destruir, a perseguir, a matar. Veja que não é algo do Antigo Testamento. É algo que aconteceu depois da cruz, depois do Evangelho do Amor, depois que Jesus pregou e ensinou a amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Veja o que a religião faz. No aspecto nacionalista, a lição vai trazer aí a questão da Ucrânia, da Rússia, vai trazer a questão de Adolf Hitler, que exterminou aí aproximadamente 6 milhões de judeus. E para ele, os judeus não eram nada. Era uma raça que tinha que ser exterminada. Veja que isso aconteceu durante a história. Isso é muito importante trazer. E que isso também acontece nos dias de hoje.
como que isso acontece nos dias de hoje? Nós vimos aí um cenário terrível em 2023. O que os extremistas fizeram em Israel. A lição aborda aqui, em outubro de 2023, aonde o grupo Hamas entrou para destruir e aniquilar. Eles mesmos proclamam que eles querem aniquilar Israel. Eles querem destruir Israel. Eles querem destruir o povo. E mais de 1.000 pessoas foram mortas nesse ataque. Muitos foram levados e aprisionados como reféns. E até hoje não retornaram mais. Crianças, mulheres, famílias destruídas por esse ódio terrível. E esse contexto que nós estamos vendo hoje é um contexto em que o antissemitismo, esse ódio, ele é real. E o que nós aprendemos com isso é que o contexto de Esther e Mardoqueu não é algo isolado, não é algo que ficou lá atrás. Veja que interessante isso aqui, importante nós aprendemos sobre isso. Durante a história da igreja, nós entendemos que a perseguição para exterminar um povo, e principalmente o povo judeu, essa perseguição ela perdurou durante também o período da história da igreja. E nós sabemos muito bem que é do povo judeu que nasceu o nosso Senhor. E é do povo judeu que veio a salvação. Apesar de muitos judeus não acreditarem, não creem que Jesus é o Filho de Deus, nós, aqueles que fomos alcançados, estamos aqui hoje, estudando esse assunto, nós temos que ter essa convicção de que esse ódio de todas, vamos dizer assim, as nações que são contra o povo judeu hoje, eles podem ser contra os cristãos também. Por isso que muitos cristãos são perseguidos hoje, pelo simples fato de declararem a sua fé em Jesus Cristo, que é o homem que veio para salvar o seu povo. E hoje no Brasil tem muitos apoiadores do grupo Hamas. O grupo Hamas é um grupo extremista que quer aniquilar o povo judeu. Por isso temos que estar atentos a quem nós colocamos hoje, a quem nós elegemos hoje. Política se discute sim. Temos que ter princípios. Pessoas que regem as leis, ou que criam as leis, têm que ter princípio. Tá? Tem que ter. Apesar de nós não ter o domínio sobre tudo que acontece, nós precisamos ter a convicção, pelo menos, e entender que o nosso posicionamento hoje ele é muito importante para que no futuro, as coisas não mudem e que nós aqui hoje no Brasil não possamos, no futuro ali, ser perseguidos também como outros povos, outras nações que tentam exterminar o cristianismo e também os judeus. Por aqui que nós encerramos a nossa lição e eu acredito que foi muito importante essa lição de número 9. Ela traz verdades aqui maravilhosas para nós aplicarmos nos dias de hoje. Por isso, aprofunda o seu estudo, aprofunda os tópicos, traz mais referências e vai ser muito importante para a tua aula, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Se você ficou até aqui, deixa aí o seu comentário, curta, compartilhe esse vídeo com alguém e que nós possamos aprender mais a cada dia para a honra e a glória do nosso Senhor. Deus abençoe e até a próxima.